Bom, vamos começar aqui então. A aula de hoje é sobre fluxos migratórios, certo? E, mais uma vez, eu sei que a gente já fez essa relembrada na aula 11, mas agora vamos fazer de novo, né? Com relação à aula 6 e à aula 11, né? De urbanização e industrialização. É muito importante a gente entender que o processo de urbanização, de industrialização e os movimentos migratórios, eles estão intimamente ligados, tá? Então, assim, a gente não pode tratar eles como se fossem caixinhas separadas, né? Eles funcionam, um depende do outro, né? As migrações, normalmente, elas acontecem em períodos de industrialização, como a gente vai ver, e de urbanização também. Vamos lá. Essa linha do tempo, a gente passou para vocês na aula 6, né? Que a gente tratou do processo urbano industrial no Brasil. Vocês já têm essa linha do tempo, mas vocês conseguem ver aqui, nesse período, por exemplo, de 1930 a 1964, você vai ter um grande aumento da população urbana. Aí vocês perguntam, por quê, né? Porque a gente vê aqui o auge da urbanização e um crescimento enorme da indústria. Como vocês podem ver aqui, você tem aqui, ó, 1941, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, né? A CSN, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A Vale do Rio Doce e a Petrobras. Todas concentradas no Sudeste, né? E que é a região, até hoje, mais industrializada do país. Então, você vai ter bastante gente indo para esse lugar, porque onde você tem capital da indústria, você tem emprego e você tem urbanização, né? Próximo. Esse esqueminha aqui, a gente passou para vocês na aula passada, né, na aula 11, sobre que a gente falou de revolução industrial, de processo de industrialização, e que a gente tratou das fases da revolução industrial, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, né? Vocês já têm esse esqueminha, mas é só para vocês lembrarem que o Brasil vai passar por esses processos, mas lembrando sempre atrasado em relação aos países centrais, como Estados Unidos, Europa, né? E prestando atenção também na questão da fonte de energia também, que ela vai mudando ao longo do tempo e vai precisando de mão de obra para trabalhar nessa indústria também. Eu acho que vocês já devem ter, quer dizer, com certeza já ouviram falar na palavra refugiado, migração, principalmente agora, né, que a gente está com essa questão no Afeganistão, né, que vai desencadear um monte de refugiados da Síria, vocês já devem ter ouvido essa palavra, né? E a palavra migração também. Mas a gente tem que lembrar que migração não é que migração, imigração e emigração são termos bem parecidos, né? Às vezes quando a gente fala parece que é tudo a mesma palavra, mas eles são diferentes. Como a gente pode ver aqui, migração é um deslocamento populacional entre unidades administrativas. Por exemplo, município, estado, país. Então, por exemplo, você tem o seu pai, por exemplo, morava no Paraná. E aí ele se mudou para São Paulo. Isso é um movimento de migração, porque é entre unidades administrativas de um mesmo país. Tá? A imigração, né, começando com I, né, é um movimento de chegada em um outro país. Então você tem, por exemplo, como eu coloquei esse exemplo que vocês têm aqui, mas, por exemplo, eu, Bia, migro para a França, né? Na França, eu vou ser uma imigrante brasileira. O meu movimento de saída, eu, Bia brasileira, me mudo para a França. Na França, eu sou uma imigrante. Nesse mesmo movimento, Bia saindo do Brasil e indo para a França. Para o Brasil, eu sou uma emigrante, porque eu saí do Brasil, entenderam? É um movimento de saída, enquanto um movimento de imigração é um movimento de chegada. Então, para a França, a Bia que saiu do Brasil é uma imigrante. Para o Brasil, a Bia que saiu do Brasil é uma emigrante, com a letra I no começo. Tá? Então, apesar de parecerem palavrinhas parecidas, elas são diferentes. Próximo. Os tipos de imigração, né? Tudo bem, esse processo existe, mas quais são as formas que pode tomar esse processo, né?
você tem, por exemplo, a migração de retorno, em que, como o exemplo que eu coloquei aqui, uma população que migra de volta ao seu lugar de origem. Por exemplo, um nordestino que saiu do Nordeste, veio para o Sudeste para trabalhar e tal, ficou muitos anos aqui, trabalhou, tem família, fez a vida dele aqui. E aí, depois de um período, depois de trabalhar tudo tal, ele fala assim: quer saber? Eu quero voltar para minha cidade. Então, ele retorna para o estado, para a cidade de origem dele. Tá? Essa é a migração de retorno. A pendular não é propriamente um processo de migração, tá? Não sei se você pode chamar de migração, mas é um processo bem que se encaixa bem nesse sentido. A pendular, a gente tem que entender o seguinte: sabe o pêndulo de um relógio? Que faz é que vocês não estão conseguindo ver a minha câmera, né? Mas vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, né? Como o movimento fazendo um semicírculo, né? Como, por exemplo, o meu pai, ele morou um tempo em Santos, e ele morava em Santos e trabalhava em São Paulo. Todo dia ele fazia esse movimento para ir trabalhar, como se fosse um pêndulo, né? Um vai e volta. Como esse exemplo que eu dei da pessoa que mora em Jundiaí, mas trabalha ou estuda em São Paulo. Né? Se você mora em São Paulo e vai estudar em Campinas, lá na Unicamp, você vai fazer esse vai e volta, você vai fazer esse movimento pendular. O êxodo rural a gente vai tratar mais a fundo mais para frente, mas é a saída de uma população do campo para a cidade. Lembrando que o mesmo pode ocorrer com a cidade, né? O êxodo urbano é a saída do meio urbano para o ambiente rural, tá? Então, prestando atenção que o êxodo rural é a saída do meio rural, tá? No caso, indo para a cidade. E, por exemplo, um êxodo urbano é a saída do urbano e indo para o rural. Tem também, esse é interessante, da transumância, né? Que é uma migração muito ligada ao trabalho rural. Como que ela funciona? Digamos que você tem uma safra de maçã lá em Santa Catarina, tá? E você precisa de pessoas, de trabalhadores, que trabalhem nessa época de safra para você, portanto, numa determinada época do ano, não é? E aí você vai contratar trabalhadores para trabalhar especificamente nesse período para essa colheita de maçã. Esses trabalhadores, eles vão fazer um movimento de transumância. Eles estão no lugar deles, eles vão para esse lugar, por exemplo, Santa Catarina, para colher maçã. Terminou a colheita de maçã, eles voltam para o lugar deles, para a cidade, para o estado, onde eles vivem, entendeu? É uma migração ligada ao trabalho rural. Você vai, trabalha pontualmente nessa safra e depois você volta. Beleza? Eu não consigo ver o chat daqui, mas eu vou abrindo periodicamente para ver se tem alguma dúvida. Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida aqui? Deixa eu ver. Professor, acho que não passou isso pra gente na suba semestral, mas eu não me recordo. Ixi, qual dos pontos? Deve ser da aula 6, né? Porque a aula passada vocês estiveram comigo, né? A aula de Revolução Industrial, né? Essa eu lembro que vocês estavam. A aula 6 a gente disponibiliza para vocês, mas a gente tratou sobre o processo de urbanização no Brasil. E a gente passou esse gráfico aqui da linha do tempo do processo de urbanização, que a gente trata as principais fases, digamos assim, do processo. Caso você, a aula está disponibilizada para vocês no Drive, tá? Mas caso vocês tenham alguma dúvida, manda no grupo para a gente, para mim, para o Igor, para o professor Zigui, que a gente responde para vocês, beleza? Mas essa aula e os slides são disponibilizados, tá? O link do quê? Do Drive? Vocês têm? Da aula? Sim, disponibilizo sim. Pode deixar. Eu disponibilizo ao final da aula. No grupo, pode ser? Mais fácil, né? Beleza. Bom, voltando aqui. O êxodo rural, como a gente tinha dito, é a saída da população do meio rural para o meio urbano, né? E quando que isso ocorreu no Brasil, né? No século XX, mais ou menos na década de 40, 50. Mas por que isso ocorreu? Tipo, por que as pessoas decidiram sair da zona rural
para ir para a cidade, né? Os principais motivos, a concentração fundiária, porque se você não tem terra, você acaba tendo que trabalhar na terra dos outros. E você acaba ganhando pouco por isso, né? E aí você fala assim, bom, eu acho que eu vou para a cidade, porque na cidade eu consigo ganhar melhor, né? Então a concentração fundiária é um ponto. Outro ponto é a industrialização. Nesse período, como vocês podem, retomando aquele gráfico da aula 6, que eu sei que vocês não tiveram, mas o gráfico está aqui. Ixi, espera aí que eu preciso mandar o link pro Ziggy, um minutinho só. Na industrialização, nesse período, é onde você tem um grande crescimento da industrialização, certo? Isso faz com que você crie uma série de oportunidades de emprego nas cidades, né? Então você fala assim, tô ganhando pouco na zona rural, vou para a cidade, onde você tem um processo mais intenso, né, de industrialização, onde você pode arranjar emprego. E busca de melhores condições de vida nas cidades. Sim, você às vezes tem uma condição ruim no campo, você decide migrar para a cidade buscando condições melhores. Mas a gente vai ver que nem sempre isso acontece, né? Nem sempre a cidade proporciona as melhores condições. Esse gráfico aqui, eu não sei, respondam aí para mim, tá muito pequeno para vocês? O gráfico? Vocês conseguem ver? Ó, deixa eu ampliar um pouquinho, porque até para mim tá pequeno. Um minutinho só. Aqui, boa, zoom. Ó, vocês estão conseguindo ver? Tá bem pitico, né? Peraí. Ó, assim acho que dá para ver melhor, né? Nesse gráfico da esquerda, que é o gráfico de barrinhas, a gente consegue ver a população residente por situação do domicílio no Brasil. Essa parte o cinza mais escurinho, é a população urbana e o cinza mais claro é a população rural, tá? Nesse caso, aqui, o gráfico começa em 1940, tá? Você tem 12,9% de população urbana. Um segundo. Vocês podem liberar o Ziggy, por favor? Ele está esperando, por gentileza. Deu certo? Bom. Tá, vocês conseguem ver o gráfico aqui, né? Em 1950, você vê que tem um crescimento grande até da população urbana em relação a 1940. E também um crescimento pequenininho da população rural. Em 1960, você já tem um crescimento bem grande da população urbana, né, que vai para 31,3% contra 38,8% da população rural. Tá? Você tem um crescimento bem grande aí da população urbana. E de 1960 para 1970, você tem a virada. Como assim? Você tem essa virada da população, do crescimento da população urbana em relação à população rural. O que isso quer dizer? A população urbana, em 1970, passa a ser maior que a população rural, né? A gente vê aqui 52,1% contra 41,1% do rural em 1970. Tá? Então, nesse período de 1960 a 1970, você tem essa virada que o Brasil passa a ser um país mais urbano do que rural. Tá? E nesse gráfico da direita, você tem... É um gráfico de linhas, né? Você tem essa linha contínua, é da população urbana, e a linha tracejadinha é da população rural. Você pode ver aqui, e ele começa em 1950, né? Você pode ver que ela vai crescendo
assim, a população urbana vai crescendo e a população rural ela vai declinando. Só que aqui entre 1960 e 1970, você vê que as linhas se encontram, né? Esse período é o período da virada. É o período onde vai ser o começo, não é o começo, né? Mas é onde as linhas se encontram, é onde você vai ter a maior parte da população urbana e o declínio cada vez maior da população rural. E a população rural ela diminui vertiginosamente, como a gente pode ver a partir de 2010. Alguma pergunta? Não, tá. Pedro, você pode liberar o Ziki, por favor? Já liberei, desculpa demorar. Ah, não, tranquilo. Deixa eu avisar, então, que você já liberou. Eu sei que não é o Pedro, mas eu falei Pedro, desculpa. É Isabela, não tem problema. Isabela, não, relaxa. Eu acho que ele acabou saindo depois que eu liberei, não entendi o que aconteceu. Caramba. Ele não tá aqui, não. Tá, daqui a pouco ele entra de novo. Vamos continuar aqui. Vocês entenderam o gráfico? Tá tudo certo? Tranquilo? Beleza. Mas afinal, o que faz uma pessoa migrar? O que vocês acham que faz com que uma pessoa saia de onde ela está para ir para outro lugar, que seja para outro país, para outra cidade? Eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham que faz com que uma pessoa migre? O que vocês acham quais são as causas? São muitos motivos, como crise política, sim, tem razão. Condições sociais e financeiras também. Repulsão? Como assim repulsão? O que você quis dizer por repulsão? Conflito étnico? Sim, também. Lazer? Não. Você não pode confundir migração com turismo, né? Turismo, tipo, eu sair daqui e ir passear na França, é turismo. Mas agora, se eu tiver se o meu objetivo for ir morar na França, aí é uma migração, entende? O turismo é outra coisa. Busca por novas oportunidades? Sim. Crise sanitária? Também. Desemprego? Sim. Nossa, perfeito. Catástrofe natural. Buscar novos horizontes em um novo país, novos objetivos? Seria talvez novas oportunidades, melhores oportunidades, né? Melhores condições de vida. Tá, não, mas vocês estão indo no caminho certinho. Isso aí. Então, vamos lá. Esse esqueminha que a gente montou mostra que existe sempre uma área de repulsão e uma área de atração quando se fala de migração. Por exemplo, todos esses exemplos que vocês deram. O que faz uma pessoa migrar, né? Por exemplo, você está num país em guerra. Você está numa situação de miséria, de fome, ou uma perseguição por motivos religiosos, por motivos étnicos, por sei lá que seja. Para você, essa é uma área de repulsão. E aí eu coloquei até um bonequinho aqui para mostrar esse fluxo. É uma área de repulsão e você busca e quando você está numa área o migrante, ele busca uma área de atração, onde ele vai achar uma melhor qualidade de vida, mais segurança, no caso de guerra, no caso de perseguição, por exemplo, melhores oportunidades de trabalho, melhores condições de vida, e geralmente são áreas mais urbanizadas, né? Também. Mas a área de repulsão está tudo naquilo que vocês disseram. Áreas em guerra, problemas ambientais, por exemplo, terremotos, enfim. Peraí. Oi, Zigui, tudo bem? Oi, consegui entrar agora. Desculpa, beleza. Eu tô apresentando aqui. Não, relaxa, eu tô apresentando aqui. Excelente. Eles já falaram, eles estafiados já falaram de
que migração pode ser decorrente de conflitos, catástrofes ambientais. Olha só. Então. E aí agora, como eu falei, vocês já devem ter ouvido diversas vezes a palavra tanto migrante quanto refugiado, principalmente agora, que acredito que vocês tenham visto no noticiário, na questão do Afeganistão, né? Da saída dos Estados Unidos, do conflito com os talibãs, e aí eles pedindo refúgio, e os afegãos desesperados pedindo refúgio em outros países. E nós vimos também muitos na guerra da Síria. Só que a gente tem que entender que migrante e refugiado são, apesar de serem conceitos parecidos, eles são bem diferentes. O migrante é aquele que, por sua vontade, optou por deixar o seu país de origem. Por exemplo, mais uma vez esse exemplo. Eu, Bia, falo assim, não, a situação aqui no Brasil, não gostei. Não gosto de como está a situação do Brasil hoje. Eu vou morar lá na Alemanha. Por vontade minha, eu optei de sair do Brasil e ir morar na Alemanha. Então, é uma situação de migração, né? No caso do refugiado, é uma pessoa que não tem escolha. Ele se vê forçado a sair do seu próprio país por risco de morte, perseguição, enfim. Você pensa, por exemplo, no caso do Afeganistão, né? Os afegãos que ajudaram os Estados Unidos, que são ameaçados pelos talibãs, eles não têm opção. Ou eles saem do Afeganistão, ou eles correm risco de morte. Então, assim, pode ser que eles não queiram deixar o Afeganistão, mas eles não têm outra opção. Ou eles saem, entendeu? Basicamente. Então, o refugiado, ele não tem escolha, né? Ele é forçado a sair do seu país. Ou ele opta por... É triste falar isso, mas talvez morrer no país dele ou ter que ir para outro lugar. E Sim. Aí ele foi como os motivos que levam essa migração, né? Que não são espontâneos, né? Alguns casos são realmente perseguições, intolerâncias religiosas e as mais variadas, né? Até mesmo intolerância vinculada à opção sexual, o que gera uma série de implicações assim para pessoas, ou seja, até também por estados que são extremamente machistas, que chegam até a cortar o órgão sexual das meninas, sabe? É uma coisa bem triste. Não, você tem perseguição religiosa, perseguição étnica, enfim. Bom, pessoal, trouxe esse gráfico aqui para mostrar para vocês os conflitos, né, os novos deslocamentos que ocorreram em 2020, né, e mostrar que eles foram por conflitos e desastres, né. E aí, se vocês percebem aqui, foram um total de 40 milhões de pessoas, né, que foram remanejados, né, em 2020. A grande maioria foi por desastres vinculados ao clima, vinculados ao meio ambiente. Vamos pensar, desastres de quais tipos? Tem os geofísicos, que existem terremotos, vulcões. A gente viu o terremoto acontecer recentemente aí no Haiti. A gente tem o vulcanismo acontecendo também nas Ilhas Canárias agora, que até falaram que existia a possibilidade de um tsunami atingir o Brasil, que é algo muito improvável, embora possível. E aí você vai ter os mais variados tipos aí de problemas, muitos vinculados a, por exemplo, secas extremas, escorregamentos e deslizamentos, incêndios, inundações, tempestades, ciclones, furacões. Olha lá, 13,6 milhões de pessoas deslocadas por furacões e ciclones, tufões. E aí, pessoal, a gente tem uma parcela de 9,8 milhões de pessoas aqui que foram deslocadas por conflito e violência, né? Que aí pode ser conflito armado, que olha, 7,5 milhões, pode ser por violência, política, perseguição política, ok? Pode passar. Essa foto aqui são refugiados de Myanmar, possivelmente são refugiados por questões étnico-religiosas, né? Isso mesmo. É interessante ressaltar que eles não têm essa opção de vou ficar. Olha lá, eles estão levando o que eles têm.
um Eles estão levando o que eles baldezinho, conseguem carregar, né? o A que é roupa do possível. corpo e o que dá A pra roupa carregar. no corpo, pessoas de chinelo, olha lá, tipo, por perseguição, por... Vejam que não é uma opção, não é você fazendo a sua malinha e falar, vou morar em, sei lá, na Alemanha. Não é assim. Não é assim, entendeu? E, É uma situação bem diferente. e muitas vezes vocês têm pessoas que têm até um nível educacional um pouco mais elevado, que chegam a ter faculdade e que se vêm a trabalhar em postos em outros países inferiores à sua ocupação para conseguir sair daquela realidade que vive, seja por vários tipos de violência, intolerância religiosa, o pessoal a gente abordou. Essa imagem aqui é de possivelmente um barco no Mediterrâneo, né? Atravessando ali da África para a Europa. Isso, olha a quantidade de pessoas por metro quadrado dentro desse barco. É muito E fora o perigoso. risco também, né? Nossa, fazer uma travessia dessa, você geralmente faz isso legalmente. Então, as condições que a embarcação vai estar, o clima, você tem que geralmente pagar um valor absurdo, passar por uma série de problemas que você acaba passando ao tentar migrar, assim, né? Tentar migrar não, você fugir, né? Ser um refugiado. E em muitos casos, essas embarcações viram, elas acabam Afundam, enfim. afundam, né? O risco é gigante. Ziggy, fica de olho na caixinha de comentário. Ah, ok. Que aqui eu não consigo ver. Tranquilo. Esse aqui é um campo de refugiados. Eu não consegui o local, né, dessa imagem. Mas a gente pode ver assim, uma situação extremamente precária. Você pode ver eles tudo dormindo em barraca. É uma situação bem, bem difícil. E muitos passam por isso nesses campos, né? Passam por isso. Tem que passar por esses campos antes de conseguir refúgio em algum outro país. Se é que conseguem, e aí você fica, mais uma vez, numa zona de transição, onde você, na teoria, deixou seu país, deixou seu território, você está indo para um local que muitas vezes você não fala a língua, você não conhece a cultura, e você se vê nessa condição aí de ter que conviver com várias pessoas, condições insalubres, é tenso. E geralmente essas pessoas dependem de ajuda exterior, que são feitas por grupos internacionais, como a ONU e outros países, ajuda humanitária, né? As ONGs também, né? Cruz Vermelha. Isso, uma série de ONGs, né? Trabalhos comunitários que tentam dar o mínimo de dignidade para essas pessoas, né? Porque os motivos que elas saem são os mais diversos, mas quando elas saem, elas são um grupo que precisa de um acolhimento real, sabe? Não é simplesmente pôr ela em outro local. Não vou simplesmente estou mudando de país. É você dar um suporte para aquela pessoa, sabe? Boa, pessoal. Aí é o total dos números de deslocados internamente por desastres, ó. A gente tem um total de 7 milhões de pessoas que se deslocaram vindo de 104 países diferentes, ó. Olha a quantidade. Esse número ainda está um pouco desatualizado. Vamos pensar que a Síria, por exemplo, aqui, que é uma das grandes exportadoras, por exemplo, de refugiados, ou Afeganistão, olha só, 1,7, 1,117 milhões de pessoas, né, que foram desabrigadas. Bangladesh, essa região aqui toda muito populosa. E a gente tem que só ficar de olho porque esse mapa é com dados de 31 de dezembro de 2020, né? No Afeganistão tem muito mais, hoje tem muito mais gente do que esse número que está aí no mapa. Muito mais. Muito mais. Pode passar? Pode sim. Bom, nós estávamos falando sobre esses motivos que levam a pessoa a migrar, né? A se tornar um refugiado. E um dos principais pontos que a gente tem que enfatizar é a questão climática, né? Porque, imaginem só,
temos uma projeção que até 2050 serão 200 milhões de pessoas deslocadas por clima. É muitas pessoas. É quase o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro deslocado, que você tem que dar nova casa, moradia, alimentação, educação, saúde e tudo que uma pessoa necessita para viver. É muito triste isso. E a gente precisa lutar contra isso, através de políticas públicas que consigam trazer os refugiados e os migrantes para o nosso país e que eles sejam acolhidos de forma integral, sabe? Porque, querendo ou não, o Brasil sempre foi e sempre será um país no qual você tem um aporte de pessoas. A gente tem um aporte dos escravizados durante quanto tempo? De quantos países? Aí depois a gente ainda tem os países da América Latina, os países da Europa. Não é? Meio que a gente, literalmente, é uma comunidade muito diversa. Como que a gente vai deixar de receber essas pessoas? Ainda mais com os problemas climáticos que até mesmo a gente vai poder passar. E assim, esses problemas climáticos vão piorar cada vez mais, e cada vez mais as pessoas vão ter que sair de determinadas áreas para migrar para outras. Olha lá, 2 milhões de pessoas morreram em decorrências de desastres climáticos entre 1970 e 2019. E vai piorar cada vez mais. Olha lá, um evento que... Esse é bem legal porque é bem recente. Vocês devem estar ouvindo no noticiário por agora. Não é? Porque é Olha de lá, 19 de agosto de 2021, né? um terremoto abalou o Haiti. E não só um terremoto, né? Teve uma tempestade tropical em seguida também, né? E está vendo como a sobreposição de eventos. Você já tem eventos onde pessoas vivem em regiões de vulnerabilidade, ainda mais no Haiti, que sofre muito com a questão de infraestrutura. É o país mais pobre das Américas. Isso, apresenta muito terremoto. E aí você tem essa sobreposição de desastres aí que vão fazer com que essas pessoas queiram mudar. Queiram ou não, né? Eu acho que, além verdade, de querer, né, que elas se vejam obrigadas, porque se você tem um terremoto, a sua casa despenca, desmorona, você vai fazer o quê? Sim, mas querer também do sentido de, tipo, você não quer passar por aquilo, você... Também. Isso. Ó, esse dado do Afeganistão também, depois vocês deem uma olhada Aqui, ó, entre os deslocados internos, o Afeganistão ocupava globalmente a sexta posição, tendo quase 3 milhões de pessoas que tiveram que deixar suas casas e ainda permanecem dentro do próprio país. Cerca de 65% da população deslocada interna e refugiada do Afeganistão são crianças e jovens. Você vê como a situação é muito complicada. E geralmente são crianças jovens que não estão acompanhados de seus pais. Às vezes é terrível isso, porque se perdem, alguns são... Às vezes o pai é perseguido ou a mãe, seja por motivo religioso, político, e aí a criança simplesmente fica à mercê. É muito triste. Bom, aí a gente tem os principais de países que tiveram pessoas deslocadas, né? 2020. A Síria por conta da guerra, né? Que a gente pode perceber, que é a guerra que continua até hoje. A Venezuela, por todos os problemas políticos, econômicos, enfim, que a Venezuela tem passado. O Afeganistão, esses dados, eles são de 2020, né? Então não pega o que aconteceu no Afeganistão agora. Mas você vê que desde 2020 já tem pessoas indo embora do Afeganistão. O Sudão do Sul, né, que depois que o Sudão se dividiu, começou a ter diversos problemas, as pessoas também foram embora, e Myanmar, que também é um problema super recente, né? Uma perseguição religiosa muito forte. Esse aqui é um gráfico bem... tem um mapinha, né, de bolinhas bem interessante, que fala de países europeus com mais pedidos de asilo, né? Porque quando você se refugia, você pode pedir asilo em outro país, né? Você é perseguido também... no seu país, você fala assim, olha, Alemanha, eu quero ir para a Alemanha. Aí você faz o pedido de asilo e aí o país pode deferir ou não o seu pedido.
Isso aí você tem também o número de países que tem esse registro, né, que foram os pedidos. Olha lá a Turquia, a quantidade de pessoas que tem. O Líbano também, que é um país extremamente pequeno e que está sofrendo também demais com problemas. Não lembro se vocês lembram aquela questão da explosão que teve lá no Líbano, né, no porto. Sim. E você vê que os países da Europa também estão recebendo bastante gente, mas assim, tá indo principalmente, por exemplo, para a Turquia, que é um país mais próximo, né? Isso. Porque você foge para onde dá. E eu estava vendo até que a Turquia estava utilizando, de certa forma, os refugiados como moeda de troca com a União Europeia, sabe, para pressionar, porque a Turquia tenta entrar de toda forma na Sim. União Europeia. É muito triste ver isso acontecer, né? Ainda mais num caso desse, né? Sim. Bom, aí a rota de fuga em Mianmar, né? A perseguição religiosa faz com que esses refugiados saiam daí, né? Aqui, como a gente pode ver, o número de pessoas que precisam deixar a terra natal é recorde, né? Você pode ver 82,4 milhões ao total de pessoas que se deslocam por perseguições, conflitos, violência e violações de direitos humanos. Gente, é muita gente. Muita, muita, muita gente. E sendo que uma grande parte dentro do próprio país, né? É complicado. E é muito difícil. E aí a gente pode ver, por exemplo, você tem a Venezuela, a Palestina também. A Palestina que vivia um regime de segregação, né? É literalmente um apartheid. A gente tem Israel que vai ocupando toda a região da Palestina, vai colocando os assentamentos, vai expulsando as pessoas, utilizam de um poderio armamentício gigantesco contra pessoas que lutam com pedras. É muito triste isso. É bem complicado. E a gente vê isso até na pandemia, viu, Bia? A questão da vacinação, né, dos palestinos também foi negligenciada, enquanto as pessoas de Israel tomaram as vacinas, né? É muito, muito complexo, né? Sim. Aí aqui a gente vê que o Brasil concedeu um número grande de asilos a refugiados, né, em 2020. Lembrando, mais uma vez, o refugiado, quando você sai sendo refugiado do seu país, você pode pedir asilo em um outro, né? E aí esses pedidos foram feitos ao Brasil, o Brasil concedeu o asilo, né? Aceitou, falou, não, pode vir, e aí essas pessoas vêm para o território brasileiro. Aí o Brasil, o México e a Holanda receberam um grande número de pessoas. Olha, o México teve um grande aumento em relação a 2019, inclusive. É bastante, né? Olha só, Sim. 49%. É que o pessoal vai para o México para tentar atravessar para os Estados Unidos. Também. Na verdade, tem até se eu não me engano, era uma migração que estava rolando, né? As pessoas estavam literalmente saindo ali do México para chegar na fronteira com os Estados Unidos. Até né? recentemente teve o caso de uma brasileira que tentou, né? Então. Aqui a gente tem os números, esse número eu tirei do site do Ministério da Justiça, inclusive. Aqui, imigração e refúgio no Brasil, principais nacionalidades, os haitianos, né, de 2012 a 2018, o Haiti que já sofreu com uma série de terremotos, aí, além de ser um país extremamente pobre, né, nas Américas, e haitianos, bolivianos, venezuelanos, colombianos, argentinos, você vê que são países bem próximos, né, com exceção do Haiti, que é um pouco mais longe, mas assim, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Argentina, são todos países muito próximos, né. Você percebe que o Brasil, de certa forma, impõe uma certa influência, né, sobre esses países aqui. Voltando àquilo que a gente viu no começo da aula, a gente consegue ver que muitas pessoas enxergam o Brasil como um polo de atração, né? Sim. Tanto que a gente, a quantidade de migrantes, de refugiados que a gente tem ao longo da nossa história, né, é gigantesco, dos mais variados tipos. Sim, mais uma vez voltando àquela questão do ponto de repulsão e ponto de atração, né? As principais nacionalidades, os venezuelanos com 39%, dá para saber, né? Porque os venezuelanos, além de serem bem próximos, eles estão numa crise política e econômica bem complicada, né? Tá difícil as coisas lá no Venezuela. Eles ainda sofrem com o embargo de não poder comercializar, o preço do petróleo. Sim. Esse gráfico aqui é lindo demais,
Fala a origem e o destino dos que migraram ao Brasil. É muito bonito, dá para ver para onde eles foram, ó. O pessoal indo bastante para o sudeste, para o sul, para o nordeste, para o norte e para o centro-oeste. Você pode perceber lá que é o grande fluxo realmente de todos, de todos os países aí listados. Bolívia, Haiti, Estados Unidos, Argentina, China, Colômbia, Portugal e Peru. A maioria ainda vai para o sudeste. Sim, você tem só argentinos aí bastante para o sul, né? Que é Isso, bastante para o sul. a faixa mais grossa, né? Que indica o maior fluxo de pessoas. Então você tem aqui, por exemplo, os bolivianos, você que tem uma faixa bem grossa, você consegue ver que praticamente todos vão para o sudeste. Uma pequena parcela só que vai para outras gente regiões. andou presenciando um monte de alguns casos de xenofobia no sul do país, né? Pela questão dos imigrantes haitianos. Você pode ver que uma grande parcela dos haitianos foi para o sul, né? É uma faixinha bem grossa aí do gráfico. A gente tem também, os movimentos migratórios, eles não são só internacionais, né? Eles podem ser internos também. E no caso do Brasil, eles sempre existiram, né? E quais motivos que levam para um fluxo migratório interno, né? As desigualdades regionais, quando você tem uma porção do país que é muito mais rica do que outra, você faz com que ela se torne um polo de atração, né? Por ter mais emprego, por ter mais estrutura, mais qualidade de vida, enfim. Os ciclos econômicos, né? Que vocês já devem ter visto na outra história, ciclo do café, ciclo do ouro, tal, fizeram com que as pessoas se deslocassem, mas o fato mais importante hoje é a industrialização. Lembra que a gente viu no comecinho da aula, né? Que está tudo interligado. O ciclo do ouro, que você teve migrações para Minas Gerais, né? Porque o ciclo do ouro ocorreu majoritariamente ali. O ciclo da borracha, né? Que as pessoas migraram para a região amazônica, para aquela região ali para trabalhar como seringueiros, né? O ciclo do café, para trabalhar nos cafezais, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, entre século XIX e século XX. E no século XX, principalmente no início ali, na industrialização do Sudeste, que ocorreu principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro. Porque, mais uma vez, onde você tem, que seja o ciclo do café, que seja a industrialização, você tem emprego, você tem infraestrutura, você tem uma série de coisas que fazem com que esse lugar seja um polo de atração. Isso, esse polo de atração vai variar bastante. Por exemplo, no ciclo do ouro, a gente tem a formação já daquela classe média ali na época, né, do século XVIII. Nas cidades ali, Mariana, Ouro Preto. No ciclo da borracha tem os seringueiros, você vai ter movimentos, né? Mas eu acho que no ciclo do ouro, como você ainda tinha mão de obra escrava, eu acho que a galera ia mais para lá para tipo, pessoas independentes que iam lá e falavam assim, eu quero pegar uma pepita de ouro para ficar milionário, entendeu? O pessoal fazia muito comércio lá, né? Também. E aí tinha que levar essa migração, levava-se muito cabeça de gado para lá. Não, só para entender, só para eles entenderem que era uma mão de obra escrava, era uma mão de obra diferente do que ocorreu na industrialização e no ciclo do café, por exemplo. Aí, aqui, a gente tem um mapinha dos fluxos de migrações entre 1960 e 1980. Nesse mapa, a flechinha mais grossa é o que indica o fluxo mais intenso de pessoas, né? Então, como vocês podem ver, vindo do Nordeste para São Paulo. Você tem outras flechas mais finas vindos do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, mas a flechinha mais grossa é de pessoas se deslocando do Nordeste para São Paulo, mas para o Sudeste em si, né? Aí, aqui, entre 1980 e 1990, a faixinha do Nordeste para o Sudeste continua grossa, ou seja, você continua com fluxo intenso de pessoas, ainda com fluxo intenso de pessoas do Nordeste para o Sudeste. Mas você já tem uma dispersão maior, por exemplo, você tem pessoas indo do Nordeste para o Centro-Oeste. Você tem, por exemplo, um polo de atração muito grande é Brasília, que é uma cidade bem grande que a gente tem no centro do país, né? E também o avanço sobre o Cerrado, né? O avanço sobre o Cerrado, também se deslocando para a região amazônica, por essa questão do avanço pela região amazônica da pecuária, enfim, mas também para trabalhar na Zona Franca de Manaus, né? Que é um polo bem interessante de emprego. E aqui o que a gente tem hoje. Olha só. Migração para tudo que é lado. O engraçado é que a gente tem isso e é legal ver que não está nesse mapa, mas a gente teria uma setinha do Sudeste para o Nordeste também. Para cidades médias, né? Isso.
uma coisa muito engraçada. Como sempre, o Sudeste sendo o principal polo, mas olha só, a gente percebe que o Centro-Oeste passa a ter uma questão mais central aí junto com o Norte. A gente tem a transferência lá do Sul, daquele pessoal, principalmente da comunidade japonesas, que vão vender sua terra e vão comprar terra lá na Amazônia para plantar. Sim, e aí a gente vê fluxos intensos também do Nordeste para o Sudeste, do Nordeste para o Centro-Oeste ainda, fluxos ainda mais intensos do que no gráfico anterior, né? E aí uma diquinha de leitura para vocês, essa trilogia eu li esse ano e eu gostei demais, eu que sou a louca dos quadrinhos. É uma trilogia em quadrinhos, né, que conta a história desse rapaz, o Hakim, que em meio à guerra da Síria, ele se viu forçado a sair do país, e ele conta a jornada dele de imigração desde a Síria até a França. Ô, Bia, estão perguntando aqui no chat se tem ele em PDF. Acredito que não. Bom, acredito que não, porque esse livro é bem novo. Depois eu vou dar uma olhada, ver se eu consigo disponibilizá-lo. Porque eu também, como eu te disse, eu quero ler, fiquei bastante interessado. Não, eu gostei, eu comprei na feira da USP, peguei um preço bem legal, feira da Unesp, perdão, peguei um preço bem legal, gostei muito. Depois eu tenho um amigo que tem bastante quadrinho, depois eu vou te mostrar. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, alguém tem dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Vocês entenderam os principais motivos que levam as pessoas a migrar? Vocês entenderam os gráficos também? Porque tem uns gráficos um pouco mais difíceis nessa aula. Tudo certo? Tipo aquele das linhas, assim. Maravilha. Perfeito, então. Qualquer dúvida, mandem pra gente no grupo, tá? A gente tá à disposição de vocês lá. Aula de exercícios vai ser que dia? Você sabe, Zigui? Não, eu vou providenciar, vou ver isso direitinho e aviso vocês, tá bom? Beleza, muito obrigada, viu, gente? Oi? Eu acho que precisa parar de gravar.